Na aula anterior, nós falamos sobre a Idade Medieval e nós falamos também sobre a Renascença. E vimos como um sistema educacional pautado na catequese e pautado na ideia de que as verdades ensinadas pela Igreja eram verdades absolutas, vivendo assim dentro de uma dogmática. Nós vimos também que esse sistema ele passou por um outro processo de questionamento, que foi a partir da Renascença. A Renascença possibilitou com que o ser humano visse o seu valor, percebesse a importância da cultura, importância dos escritores antigos, os escritores latinos e gregos, e a partir da leitura dessas obras, certo? Muita coisa mudou na sociedade, visto que as pessoas começaram a perceber que o sistema de crença, o sistema de valores, o sistema de verdade da Igreja deveria ser questionado pela razão humana, pela racionalidade humana. E isso ocorreu no renascentismo e os sistemas educacionais eles mudaram. A história da educação, quanto à sua relação com o iluminismo, se dá a partir do século XVII. Esse movimento ele desenvolveu-se no período do século XVII até o século XVIII e tornou-se conhecido por nós como o século das luzes. Esse iluminismo ele também tem pelo menos 4 características que nós precisamos perceber. Essas 4 características do iluminismo vão ter interferência direta nos processos e nas estruturas educacionais. A primeira característica do iluminismo foi a ênfase na consciência individual e autônoma do indivíduo. Quando eu digo isso, você vai dizer, mas eu acabei de ouvir falar isso dentro lá da Renascença. Sim, é verdade, porque nós precisamos entender que primeiramente veio a Renascença e depois veio o Iluminismo. O Iluminismo ele bebeu nas fontes, nas ideias, na perspectiva da Renascença. Portanto, é natural que nós falemos que o Iluminismo tinha como característica essa ênfase na consciência individual dos indivíduos, essa consciência autônoma. O que significa essa consciência autônoma? Significa que, para o iluminista, a consciência do ser humano não precisaria perguntar a ninguém que seja ou que fosse a respeito dos seus valores, dos seus comportamentos, das suas ideias a respeito do mundo. O ser humano, por si mesmo, deveria chegar às suas próprias conclusões. Portanto, o sistema religioso não poderia dizer para ele o que ele deveria ou não crer, se ele deveria ou não aceitar, o que ele deveria ou não realizar, porque era a sua consciência individual, pessoal, autônoma, que deveria conceder ao ser humano todos os parâmetros válidos para as suas decisões. Para que o homem se desenvolvesse e desenvolvesse a sua razão e pudesse, assim, conhecer o mundo real em todos os seus aspectos, este ser humano deveria fazer uso, então, do seu próprio entendimento e não agir conforme aquilo que lhe diziam, era o que pensavam os iluministas. Além disso, o iluminismo propalou a ideia de que o ser humano estava em processo de progressão, de progresso, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Ora, se o homem tinha, pela razão, as condições de enfrentar os problemas que a realidade lhe apresentava, ele tinha, então, por essa mesma capacidade, todo o aporte, todas as condições de impulsionar novos processos históricos de transformação do mundo, de otimização otimização de recursos, otimização de conhecimentos, porque assim fazendo, o ser humano, a partir da sua consciência autônoma, tendo plena ciência do seu valor e sabendo que ele seria capaz de fazer mais, todas essas ideias iriam contribuir para que ocorresse o progresso na história da humanidade.
o progresso nas civilizações. E, a respeito disso, também era preciso acreditar que esse progresso viria por novos processos educativos, por novos processos educacionais. Então, o caráter pedagógico, na ideia, né, segundo o pensamento iluminista, né, o caráter pedagógico era direcionado no sentido de que todos os homens são igualmente dotados de luz natural. Observe, todos os homens. Aquela ideia que nós falamos anteriormente do ser humano olhando para si como um ser de valor, como um ser que tem habilidade, um ser que tem competências, um ser capaz de aprender, um ser capaz de conhecer, um ser capaz de problematizar o mundo ao seu redor. Essa ideia enfatizada na Renascença, ela é confirmada pelos pensadores iluministas, ao ponto de eles falarem: o ser humano naturalmente possui essa habilidade. Não existe algo como uma iluminação divina, não existe algo como o dom que Deus me deu. Para os iluministas, a ideia era que o ser humano em si mesmo ele tinha essas capacidades naturais de olhar para o mundo e aprender com o mundo. Ora, a partir dessa ideia, tendo este elemento como parâmetro para fazer educação, certamente que a partir daí a figura do professor ele começa paulatinamente a ser questionado. Porque se a criança individualmente é ser humano capaz de aprender, então o professor, como papel único como aquele que ensina, começa a sofrer questionamentos, no sentido de que a figura do professor como detentor do conhecimento, parece-me que agora, a partir do iluminismo, não é a verdade absoluta como durante tantos anos se cria, a partir da ideia dogmática, a partir da ideia de que a educação deveria ser catequética. Em um sistema catequético e dogmático, o professor sabe de tudo. Em um sistema iluminista, o professor ele é um dos que conhece, ele é um dos que aprende, mas também o ser humano que está diante dele também é um ser aprendente, capaz de refletir e, pela sua consciência individual e autônoma, também pode aprender. Além disso, a quarta característica do iluminismo é o pensamento laico. Ora, como vimos anteriormente, a ênfase dada ao indivíduo em separado da religião já era uma indicação que, para os iluministas, os processos educativos deveriam ser pautados tão somente pela ciência. A educação propalada, defendida, ensinada e construída pelos iluministas era um sistema educacional que não precisava de nenhum aporte da religião, de nenhum conceito religioso, de nenhuma estrutura educacional, de nenhum conceito teológico, de nenhuma dogmática cristã para dizer o que era certo ou o que era errado, tanto como matéria de ensino, como no que diz respeito ao processo de ensinar propriamente dito. Portanto, aquilo que os iluministas defendiam vigorosamente é que todo o sistema educacional deveria estar livre de toda e qualquer influência da religião. E aí, o que nós encontramos? Nós encontramos vários pensadores, várias pessoas que falaram sobre a educação, que desenvolveram os sistemas educativos e que pensaram a educação exatamente a partir desse pressuposto. Qual pressuposto? O ser humano tem luz natural, o ser humano tem uma razão, o ser humano tem a capacidade de aprender. E o ser humano tem que ser livre para aprender. O ser humano tem que ser livre para instruir-se e conhecer o mundo ao seu redor. A partir disso, então, nós percebemos como esse pensamento iluminista ele vai influenciar diretamente os pensadores que nós falamos, que são os pensadores modernos. Os pensadores modernos em todas as áreas do fazer humano, quer seja o fazer filosófico, o pensamento filosófico, a sociologia, a antropologia, a pedagogia,
todos estes pensadores modernos que nos influenciam até hoje, eles beberam na fonte da Renascença e beberam na fonte do Iluminismo. E para estes pensadores, desenvolveram muitas teorias e que ainda hoje são referência para nós. Estes pensadores, eles vão começar a olhar a educação de uma forma diferente. De que maneira, professor? Da seguinte maneira, vamos pensar, por exemplo, René Descartes. Ele escreveu sobre o método e, a partir sobre o discurso sobre o método, ele vai mostrar sobre a importância da racionalidade, a importância de desenvolver métodos de ensino que demandam daquele que aprende o exercício da razão, o exercício da lógica, o exercício da capacidade crítica. Para René Descartes, o ser humano que aprende, ele não pode deixar de lado a sua razão em prol da religião, seja ela qual for. Pelo contrário, o ser humano tem que aprender e, nesse sistema educacional, o professor ele deve instigar esse aluno que aprende a desenvolver as suas capacidades racionais. É preciso um método tanto para ensinar, como também é preciso um método para aprender. E o aluno pode desenvolver isso na medida que ele se vê capaz de aprender e escolher os próprios caminhos da sua aprendizagem. Outro homem que nós precisamos considerar é Comênios, considerado o pai da didática. Ele escreveu um livro chamado A Didática Magna, um dos mais importantes compêndios de reflexão pedagógica do mundo antigo, né? Certo? Então, o que este homem ele considerava? O que ele falava? Ele falava que era preciso um método pedagógico para ensinar. Na medida em que o professor ele escolhesse o método adequado, contemplando as peculiaridades dos seus alunos, a idade dos seus alunos, a possibilidade de desenvolver processos pedagógicos eficazes era muito maior. Portanto, Comênios ele vai mostrar que os processos educativos eles agora deveriam passar pelo crivo de uma análise cuidadosa, se os métodos utilizados para o ensino se eram métodos adequados ou não, se estavam ou não, podemos assim dizer, ajustados à natureza, à idade, às características dos alunos. John Locke ele vai dizer que todo conhecimento que o ser humano possui não estava primeiramente no ser humano. Que todo conhecimento que o ser humano adquiriu não estava na mente humana, primeiramente. Passou a estar na mente humana. Portanto, ele não concordava com o inatismo. E o que era o inatismo? Era uma filosofia, um modo de pensar, no qual se afirmava que o ser humano já nascia com os conceitos, com as ideias. John Locke vai dizer, não, o ser humano ele tem essas ideias, o ser humano tem esses pensamentos, o ser humano adquiriu esses conhecimentos a partir da experiência, da razão, da reflexão, dos processos de aprendizagem. Sem estes, os seres humanos jamais obteriam determinados conhecimentos, jamais teriam determinadas ideias, jamais alcançariam determinados conceitos. Então, John Locke vai dar ênfase no processo educativo, no sentido que é neles que o ser humano adquire conhecimento e conceitos. Francis Bacon ele vai dizer que a ciência, que aquele que aprende, que aquele que adquire conhecimento, ele possui também poder. Porque para Francis Bacon, conhecimento é poder, ciência é poder. Vejam, uma ideia tão antiga, mas que ainda hoje se faz presente. Porque, de fato, hoje, especialmente no mundo tecnológico que nós estamos, quem possui conhecimento possui poder. Poder para vender, poder para se desenvolver como pessoa, ser mais criativo e assim por diante. Outros autores também
eles vão desenvolver outros conceitos relacionados à educação, certo? Então, por exemplo, Spencer, ele deixou a concepção religiosa, ele valorizou mais o aspecto científico na educação. Ele falou que era preciso olhar a educação por uma perspectiva da razão, do entendimento, da análise. E hoje, quando nós falamos sobre pedagogia enquanto ciência da educação, nós devemos a todos esses homens que, antes que a pedagogia existisse propriamente dita como campo do conhecimento, como ciência, como curso universitário, estes já tinham realizado as primeiras reflexões sobre a relação entre ciência e educação. É claro que as reflexões que eles fizeram não estavam, no mesmo âmbito das reflexões com as quais hoje nós nos debatemos, mas isso se dá porque eles, na origem desse processo, foram os primeiros a desenvolverem questionamentos e reflexões sobre a relação entre ciência e processos educativos. Émile Durkheim, ele vai falar, certo, que a pedagogia seria uma teoria da prática social, e ele considerava que os processos educativos eles eram reflexos das estruturas sociais, do mundo em sociedade. E aí, essa ideia de Durkheim vai ser relevante e importante, porque é exatamente o sociólogo que nós estudamos em sociologia da educação. E é claro que de tudo ele não está errado quando ele afirma que os sistemas educacionais refletiam os valores da sociedade, certo? É claro que refletiam e continuam refletindo e sempre vão refletir. E essa ideia de Durkheim ela é relevante para que nós percebamos, a dinâmica social, a dinâmica histórica que interfere no espaço sala de aula. E este pensador, já no século XIX, início do século XX, já refletia sobre essas questões. Então, esses grandes pensadores, gente, eles vão dar contribuições importantíssimas para o processo e para o desenvolvimento das teorias educacionais. Se hoje nós estamos no curso de pedagogia, e se hoje nós temos compêndios e compêndios, livros e livros que problematizam a questão da educação, quer seja no âmbito nacional, internacional ou no espaço denominado sala de aula, nós temos esses recursos hoje, nós temos esses recursos materiais, que são os livros, e nós temos esses recursos intelectuais, que são os conceitos, porque esses primeiros homens, eles se debruçaram a questionar os processos educativos e viram no professor como aquele que é capaz de ensinar, mas ele não era a fonte completa e total de todo o conhecimento. Olharam para o aluno e viram como aquele que aprende, mas também eles viram no aluno um potencial também para se autogestionar e também para criar os seus próprios conhecimentos. E aí nós chegamos agora, nesse momento, na questão da história da educação no Brasil. E na história da educação no Brasil, vamos lembrar que estes homens que nos dão aporte, que nos dão robustez, que nos dão condições de pensarmos a educação brasileira, certo? Refletirmos criticamente sobre a educação brasileira, estes homens, eles beberam nas fontes desses outros que nós acabamos de citar. Eles estudaram os filósofos gregos, eles estudaram os escritores latinos, eles estudaram os renascentistas, eles tomaram conhecimento sobre os filósofos modernos, e esses pensadores brasileiros, eles deram e continuam dando grande contribuição ao desenvolvimento da pedagogia enquanto ciência da educação, e continuam dando contribuições significativas à educação brasileira. Então, graças ao pensamento renascentista, graças ao pensamento iluminista, graças ao desenvolvimento do racionalismo, estes novos pensadores brasileiros começaram a questionar as estruturas da educação e o sistema de valores presentes na educação no Brasil. Um deles que nós podemos citar é Paulo Freire. Eu penso
que seja o Paulo Freire, aquele escritor com o qual nós mais nos identificamos, possivelmente, né, pelo aquilo que ele escreveu, e o mais conhecido por nós. E este homem chamado Paulo Freire, ele desenvolveu a ideia de que o processo educativo é um processo libertário, que o processo educativo, que é o espaço sala de aula, é um espaço para que o aluno tenha o tempo adequado e as circunstâncias favoráveis para que ele cresça como indivíduo pensante. O mesmo indivíduo dos primeiros filósofos gregos, o mesmo indivíduo da Renascença, o mesmo indivíduo com a mente autônoma dos iluministas, o mesmo indivíduo pensante do racionalismo, o mesmo indivíduo pensante desses novos pensadores brasileiros que olham para o espaço de sala de aula como um espaço favorável ao desenvolvimento, ao crescimento do aluno. Para Paulo Freire, a criança ou o aluno não era uma tábula rasa, ou seja, um papel, né? Uma folha de papel em branco. Este aluno ele traz para o espaço sala de aula toda uma vivência, toda uma experiência com a qual o professor tem que se relacionar adequadamente para saber utilizar esses conhecimentos prévios como aporte, como sustentáculo, como meio de que o seu aluno aprenda. É a partir da vivência diária do aluno que o professor pode melhor mediar os processos de aprendizagem. E aí, esse homem chamado Paulo Freire vai nos chamar a atenção para o fato de que o professor não é aquele que sabe de tudo. O professor é elemento importante no processo denominado ensino-aprendizagem, mas o professor ele não sabe de tudo. E o professor deve reconhecer isso, certo? Apresentando para o aluno as condições necessárias para que o aluno aprenda e possa desenvolver também o seu ato de aprender. Outro nome é Florestan Fernandes. Ele foi defensor da escola pública e o seu pensamento sociológico criou um novo estilo de pensar sobre a realidade social. Então, para ele, era preciso uma escola pública, uma escola forte para oferecer a todos um sistema educacional adequado. Já nós também podemos falar também de Rubem Alves, que esse educador, ele fala sobre a importância do educador trabalhar, de estar envolvido emocionalmente, ideologicamente com o seu trabalho, visto que os sistemas educacionais, quando conduzidos adequadamente, eles são processos de desenvolvimento, de aprimoramento do ser humano. A sala de aula é um local de libertação, de consciência, de desenvolvimento do indivíduo, e o professor deve prover isso para os seus alunos. E também nós podemos ver como o Antônio Muniz de Azevedo, quando ele vai afirmar categoricamente que a educação é um processo permanente de aperfeiçoamento do ser humano. Portanto, a partir desse pensador, nós conseguimos perceber o quão importante é, gente, quão importante é nós estudarmos a história da educação e percebermos como os vários pensadores, em vários momentos históricos, desenvolveram os processos educativos, foram críticos, foram analíticos, foram capazes de analisar o próprio sistema educacional do seu tempo e chegar a uma conclusão. A conclusão é que era preciso deixar as coisas antigas e avançar para novos sistemas educacionais a partir de processos históricos de reflexão sobre o mundo, sobre os sistemas educacionais, sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre quem era o aluno e sobre qual era o seu papel enquanto pensador, enquanto pedagogo, e o que ele poderia fazer naquele exato momento histórico para melhorar os sistemas educacionais. E, a partir disso, estudando a história da educação, nós percebemos que a educação ela foi transformada, ela foi reconfigurada exatamente porque o ser humano pensou, o ser humano
refletiu sobre o seu sistema de valores, colocou de lado muitos sistemas, muitas formas de pensar e abraçou um novo sistema, abraçou novos valores, abraçou novas ideias. E essas ideias fizeram com que a sua mente fosse arejada para a percepção da necessidade de novos sistemas educacionais que pudessem contemplar o ser humano a partir dos seus valores, das suas capacidades e das suas necessidades. E assim, estudando a história da educação, nós percebemos também a nossa responsabilidade. Nós percebemos também o nosso papel de darmos também a nossa contribuição pessoal, individual, nesse transcurso histórico. Ou seja, nós, como professores de pedagogia e vocês, como alunos de pedagogia, devem refletir em que pé a educação se encontra hoje. O que precisa ser mudado? À luz de tudo aquilo que nós já estudamos, à luz da filosofia grega, à luz do período medieval, à luz do renascentismo, tendo conhecimento dos processos educacionais e das ideias iluministas, considerando a importância dos pensadores racionalistas, a partir desses grandes pensadores brasileiros, qual é o nosso papel? O que nós podemos fazer contribuindo beneficamente para a história da educação? A história da educação dos alunos, a história da educação no Brasil também depende de nós. A boa formação de vocês, a boa formação acadêmica, vai possibilitar que a educação no Brasil daqui para frente possa ser vista com uma boa expectativa. A boa formação de vocês pode garantir uma educação melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Portanto, alunos, releiam o nosso material, reflitam sobre as ideias desses grandes pensadores e vejam como, a partir da sua formação acadêmica, como é que você já pode estar contribuindo para uma melhor, uma mais aperfeiçoada história da educação no Brasil. Essa é a nossa aula e nós nos vemos em outro momento, em outra circunstância, em outro assunto, repaginando, revendo os livros de história e aprendendo um pouco mais. Até mais, gente. Até a próxima videoaula, no qual nós debateremos sobre outros assuntos ligados a essa disciplina. Até mais!